Voltamos a apresentar A Hora é Essa. Boa noite aos ouvintes. Ó, a Belém e o Maciel já saíram, já foram tomar um cafezinho. Tô eu e o Cleiton aqui, né? E é muito bom estar com vocês aqui para a gente fazer esse quadro 10 Fala Doutor, Minuto 10 Fala Doutor. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Para mim sempre é uma alegria estar aqui nesse programa, falando com vocês, diretamente com vocês, porque assim, é aquilo que a gente ama fazer e a gente gosta de transmitir os nossos conhecimentos, né? No programa passado que eu estive aqui, eu falei até para o Maciel, para o Belém também, a gente vem aqui, a gente vem para simplesmente servir vocês. A gente quer trazer o nosso conhecimento e o nosso conhecimento está a serviço, porque eu acredito isso, tá? Eu acredito que realmente a gente pode modificar as pessoas através não inspirar as pessoas. Eu não falo que modificar, porque a modificação ela é muito pesada, porque se você pensar, você não se consegue, é tão difícil você olhar para você, né, e você mudar as suas coisas. Imagine ter a pretensão de querer mudar alguém, né? A gente não controla nem direito o nosso corpo, né? Que dirá controlar a vida dos outros e falar o que o outro tem que fazer ou deixar de fazer, né? Então, eu costumo, até minha esposa está aqui, né? Eu costumo dizer que a gente, na verdade, a gente faz as coisas acontecerem quando a gente inspira as pessoas, né? Então, assim, hoje, a Rose mandou uma pergunta muito legal pra gente aqui, com relação à constelação familiar, e principalmente porque ela tem uma dúvida sobre como constelar a mãe, né? Já que ela, não, a Rose lá do Butujuru, tá? Como constelar a mãe biológica. Ela não conheceu a mãe biológica e ela tinha a pretensão de estar constelando essa mãe, e enfim. Esta é a pergunta dela, foi que eu entendi da pergunta dela, tá? E aí é o seguinte, eu já começo falando para vocês o seguinte: Cláudio, o que o Bert Hellinger, quando ele lançou, divulgou para o mundo a constelação familiar, o que ele pretendia com isso? Né? Qual é o objetivo de uma constelação familiar? O que realmente precisa ser visto numa constelação? O que se trabalha? Quais são os contextos? Enfim, eu vou tentar aqui no quadro, hoje, trazer algumas informações para vocês. Primeiro, que Cláudio, tá? Eu olho isso como uma técnica. Assim como nós temos a técnica da programação neurolinguística, nós temos a técnica da hipnose, nós temos todas as técnicas que existem, são técnicas. Então, assim, Cláudio, é espiritual a constelação familiar? De cara, eu falo que não. Porque isso é uma ferramenta de conhecimento. Então, você estuda como que às vezes a cabeça da pessoa, a mente da pessoa, ela formata questões familiares, como que ela se posiciona, porque às vezes um posicionamento errado que a pessoa esteja ali, né, ela pode simplesmente de uma forma inconsciente, né, trazer um monte de consequências para a vida dela. Então, quando você começa a entender o que a constelação faz, você simplesmente usa dessa ferramenta, tá? Para você realmente mudar a sua vida, mudar a sua percepção de mundo. E aí que está a grande sacada, que as pessoas falam, não, porque vai ter questão de quântico, porque isso vai mudar pessoas, vai reverberar. Veja só, o que a constelação ela faz? É uma ferramenta de visualização. Então, quando você percebe contextos ali na constelação, você modifica a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Então não é que o externo está mudando porque você fez alguma coisa ou alguma energia chegou lá. Simplesmente a coisa acontece porque a sua forma de ver aquela situação modifica. Então, não é que é milagroso, não é nada disso. É porque você toma consciência de uma situação que você até então era oculta, e quando você faz a constelação, isto vai trazer clareza para você, então você pode, através da ação, modificar aquilo e simplesmente ir para um novo patamar, para uma nova forma de pensar ou de acontecer. Então, constelação familiar. Cláudio, o que isso vai mexer? Bert Hellinger, ele estudou três coisas fundamentais que, para você pensar aí, se você tiver dúvida, pode mandar para a gente, eu tenho o maior prazer de responder para vocês. Existe uma das normas da constelação, do Bert Hellinger, tá? Ele fala, que eu adoro ela demais, é o equilíbrio de dar e receber.
tá? Ou seja, são regras, são normas que vão falar o seguinte. Imagine, vou falar que minha esposa está aqui no estúdio. Imagine a seguinte situação. Eu todo dia, acordo, eu vou lá, dou um beijinho nela, falo um bom dia, vou lá, faço o cafezinho da manhã dela, trato ela com amor e carinho. Sempre, todo santo dia. Faço isso um mês, um ano, e simplesmente eu não tenho retribuição disso. Aí, segundo esta norma do dar e receber de Bert Hellinger, isso, de tanto eu dar para essa pessoa, para minha esposa, isso vai haver um desequilíbrio. Por quê? Só eu estou mandando, estou dando esse carinho. Só eu que estou transmitindo essa forma de pensar. E quando eu simplesmente não recebo, isso dá um desequilíbrio na balança. E aí vai haver uma desarmonia automática. Porque vai chegar um momento que ao momento de dar muito e não receber, não ter reciprocidade no tratamento, isso vai desequilibrar. E aí vai acontecer a seguinte situação: conflito. Por quê? Veja só, você vai dar muito e não tem a contrapartida. A outra parte não te devolve isso. Então nós teremos aí o primeiro problema na regra. Outra coisa muito que a gente vê muito, vamos falar no ambiente corporativo, por exemplo, é aquele funcionário que às vezes está ali, veste a camisa da empresa, faz tudo pela empresa, faz até mais, faz hora extra, não briga, né, tá ali sempre fazendo as coisas pela empresa. Só que o empresário não vê aquele esforço daquele funcionário. Ele acha que aquilo é mais do que obrigação do funcionário. E às vezes isso também vai causar um desequilíbrio. Então, por exemplo, isto vai desembarcar lá na frente numa reclamação trabalhista, porque este funcionário não se sente, por exemplo, reconhecido, né? Ele não se sente realmente que está ali naquele local. Então, e o patrão às vezes não tem a contraprestação suficiente. Então isso também causa desequilíbrio. Então veja só, esta primeira lei, tá, do equilíbrio ali, do dar e receber, eu acho que ela é fundamental. E se você olhar também, vamos olhar, como eu sou hipnólogo, eu gosto de olhar para mim, sempre eu olho para dentro, né? Então veja só, quando eu, Cláudio, deixo de olhar para mim e passo a olhar para os outros, o primeiro problema no rompimento da lei do equilíbrio é interno, porque eu, Cláudio, não estou tomando conta de mim e estou realmente negligenciando a minha existência em prol dos outros. Então, a primeira rompimento da regra do Bert Hellinger do equilíbrio, tá, que eu convido as pessoas quando vão fazer uma constelação, né, ou para outro procedimento terapêutico, é simplesmente olha para você, vê se tem equilíbrio dentro de você, como que estão as partes internas, tá? Então, a primeira coisa é isso. A segunda regra da lei de Bert Hellinger, que também eu acho que é fantástico, tá? É a lei do pertencimento. Todos querem pertencer a algo ou a algum lugar. Então, vou olhar aqui, por exemplo, para a Rose, lá que ela mandou a questão da mãe biológica dela. Cláudio, eu quero pertencer a essa minha família, mas eu não tenho contato, né? Eu não sei quem são. Veja, isso é do ser humano. Eu preciso realmente olhar, né, e entender para onde eu olho, né? Para qual grupo eu pertenço. Então, eu tenho necessidade de pertencer. Hoje, eu sou hipnoterapeuta, então eu participo a um grupo de hipnoterapeutas. Quando eu estava advogado lá atrás, eu pertencia ao grupo dos advogados, direito sistêmico. Então, veja só, nós, o ser humano, relacionais, que somos seres relacionais, nós precisamos pertencer. E aí eu vou dar uma outra receitinha do bolo para vocês que vai ser fantástico. Olha só, essa regra do pertencimento significa dizer que, para eu, por exemplo, me sentir pertencente à minha família, de uma forma inconsciente, eu tenho que eu repito coisas da minha família. Então vamos imaginar a seguinte situação. Olha como isso impacta diretamente a vida das pessoas. Se meu pai sofreu no relacionamento com a minha mãe, e aí eu vou um pouco mais para trás. Os meus avós tiveram um problema de relacionamento, automaticamente, de uma forma inconsciente, para eu pertencer a esse sistema,
de uma forma inconsciente, eu vou ter um problema de relacionamento com a minha esposa. Veja só, é inconsciente, é de uma forma velada, você não sabe, porque, veja, 5% só do nosso conhecimento é consciente, 95% é inconsciente. Então veja só, talvez quando você olhar para o seu relacionamento e olhar, às vezes, algum comportamento, pô, minha família está em dedo podre, e eu também não tenho sorte, o que você está fazendo? Você está seguindo a íntegra da regra do pertencimento. Para eu pertencer a esta família, eu preciso então repetir esse padrão, porque senão eu deixo de pertencer a essa família. Olha que louco isso. Então você pode às vezes olhar para o que está acontecendo com a sua vida e começar a se questionar, olha, da onde vem isso? É meu ou o meu sistema tem esse tipo de comportamento? Porque eu estou pertencendo, para eu sentir pertencente, eu repito de uma forma inconsciente esse tipo de situação. Veja que muito louco, tá? E nós temos também a outra e última, o tempo aqui é muito rápido, então eu vou explicar um pouco mais rápido que 10 minutos, né, Cleiton? Boa, né? Então, assim, eu vou falar a última regra da hierarquia, que essa daqui também é uma regra que não é entendida, é uma regra que é negligenciada e isso dá um problema lascado, né? Quando a gente olha e faz as terapias, que é a hierarquia. Veja só, a hierarquia significa dizer que pai, mãe, filhos, avós. E aí, por que eu falo isso? Cada um tem o seu lugar no seu sistema. Seu pai ocupa o lugar do masculino, sua mãe ocupa o lugar do feminino e os filhos ocupam os lugares de filhos. Qual que é o problema disso? O problema é quando o filho olha, por exemplo, os pais têm problema de relacionamento e um dos filhos então resolve assumir o papel de pai ou de mãe. E isso daí dá um problema gigantesco familiar. Por quê? Aquela pessoa está ocupando um lugar que não é dele. E aí, segundo os livros de Bert Hellinger, segundo o que a gente estuda, né, às vezes, por conta desta inversão deste papel, uma indisponibilidade, tá, masculina ou feminina, aquele filho pode tomar o papel do pai ou da mãe. E aí nós estamos falando de problemas, inclusive, de cunho sexual, tá? Então, assim, tudo isso eu estou falando para vocês, mas é de uma forma inconsciente. Não é que a pessoa escolhe ou vai fazer de propósito, não. Simplesmente, a partir do momento que essa pessoa toma um lugar que não é dela, isso vai dar problema no sistema. Nós temos também problemas quando a gente estuda a constelação e a gente faz a reorganização familiar, tá? É olhar, por exemplo, para os filhos. Por exemplo, quantos filhos nasceram, quantos abortos, por quê? Existe uma hierarquia. O primeiro, por exemplo, nasceu o primeiro filho natimorto, morreu. Então, o irmão mais velho é aquele natimorto, não é o segundo que nasceu com vida. Isso tudo parece que é coisa, que é brincadeira, que não faz, mas quando você coloca essa ordem, essa sequência dentro de uma organização familiar, isso traz uma paz para todo mundo, traz uma paz naquele sistema. Então, é uma coisa que parece que não é ilógico, mas a pessoa que está fora do lugar, quando você traz essa consciência para ela, tudo fica mais calmo, pacifica aquela situação. E aí a pessoa se enxerga no local certo. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Bom, isso tudo são técnicas que a gente faz. Cláudio, você falou que ia falar da série lá. Vou falar da série. Por quê? Veja só, existe o lado místico da coisa, tá? E obviamente, quando fizeram a série lá da Netflix, tá? Existe um lado lúdico ali, um lado espiritual na coisa, tá? Que não significa que é bem assim, tá? Um constelador, que nem hoje escutamos um absurdo, olha, a filha fez, mandou a mãe fazer, porque senão isso ia desonrar o neto, por um contexto lá. Eu fiquei besta de escutar um negócio desse. Porque é o seguinte, a constelação é uma ferramenta terapêutica para a pessoa, né? Se eu tenho meus emaranhados, se eu tenho meus problemas, eu não vou levar minha mãe para fazer a constelação. Embora acreditando que a técnica é boa. Eu vou aconselhar, olha, talvez seja mãe, talvez seja importante a senhora fazer a técnica, né? Mas eu não vou forçar a minha mãe a fazer a terapia, porque se ela não faz sentido para ela, porque senão vai acontecer... Não, calma, respira. Não é assim que acontece.
E de uma forma lúdica, lá na série, né, o cara tem visões, o cara vai lá, o cara fala as coisas de uma forma assertiva. E na constelação não é assim que funciona. O constelador, ele vai perguntar, e vai perguntar principalmente se faz sentido aquele tipo de situação. E assim, uma das coisas também que a constelação faz, a presencial faz, que é aquele movimento que eles fizeram lá na série, realmente aquilo existe. Você coloca pessoas, tem representantes que nós chamamos, nós colocamos esses representantes no campo, nós fazemos os movimentos, e a gente sempre pergunta, né, o que a pessoa que entrou no campo sente mesmo. Então, aquilo, fisiologicamente, a pessoa que está lá, né, ela vai sentir, vai experimentar aquilo. E quando o facilitador da constelação vai perguntar e vai ver o que está acontecendo, ele vai sempre perguntar para a pessoa que está sendo constelada, para quem foi fazer a terapia, se aquele tipo de informação está fazendo sentido e o que aquilo significa para aquela pessoa. Porque, de novo, é uma ferramenta terapêutica, não é nada sobrenatural. Eu, por exemplo, faço as constelações não só da forma presencial, com pessoas, né, com representantes. É possível fazer constelação, tá, com sachês de chá, com bonecos, com cartas. Eu já fiz constelação, inclusive, com sachêzinhos de sal na mesa, no local. Então, tudo é o que faz sentido para a pessoa. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês aqui é o seguinte, tá? Aquilo que acontece realmente lá na série, tem algumas coisas que existem, né? E tem outras coisas que são simplesmente, vamos dizer assim, um mito, uma potencialização de algo que existe em constelação familiar. Tá, gente? E Rose, só um recadinho para você. A constelação a gente faz para a gente resolver problemas. Às vezes tem dinâmicas que estão no passado, e o bom do passado é que ele passou. Então, se fizer sentido para você, veja se você consegue chegar nos seus pais biológicos, por algum motivo, tá? Se não conseguir e não der certo, faz o seguinte, o bom do passado é que o passado já passou. E o que eles puderam dar para você de contribuição é a sua vida. Então, assim, pega esse presente para você e siga com ele. E agradeça porque você tem a possibilidade de ter 4 seres de luz que te acompanharam, que são seus pais biológicos e são aqueles pais que te adotaram. Tá bom? Gente, por hoje é só. O quadro é muito pequeno, a gente voa o tempo aqui, né? Vou deixar meus contatos. Minha rede social é @Claudio_S_Padovani no Instagram, @Claudio_S_Padovani no Instagram. E meu WhatsApp é o 11 947 11 0655. Eu atendo as pessoas. Então, assim, se você quiser falar comigo, se você quiser ter um contato comigo, manda recado, que assim que eu disponibilizar, eu mando o áudio para você, a gente pode estar conversando. Tá bom? Maciel, Belém, Cleiton, muito obrigado pela oportunidade. E se tudo der certo, quinta-feira que vem estaremos de volta no Fala 10, Fala Doutor. Muito obrigado, viu? Ô, Belém, você tava na live, eu vi. Estábamos. Pero de verdad, él estaba diciendo que... Deixa eu só dar um beijo pra minha avó, senão hoje é aniversário da Dona Esther. Vamos colocar um parabéns? Vamos lá? A avó é? É o aniversário da minha avó, Dona Dona Esther. Esther. Então, alô, Dona Esther, vovó do Dr. Cláudio Padovani, tá ligadinha, Dona Esther? Parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns por mais um ano de vida, 94 anos? 94 aninhos. Parabéns, muitas felicidades. E agora fica aí o parabéns do Dr. Cláudio Padovani. Alô, vó, amo a senhora de paixão. Feliz aniversário, viu? Tudo demais. Já falei pra senhora que é 99, tá? A senhora sabe a piadinha. Muchas felicidades, doña Esther, y qué alegría, un año más de vida para usted, con mucha bendición y alegría te deseamos todos nosotros, con mucho cariño. Aí pra você, parabéns, e a todos os ouvintes que estão ligadinhos. Quero mandar um grande abraço a todos da Peralta que estão aí trabalhando, né? Para manter a nossa cidade limpa. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho. A todos os funcionários que estão sempre trabalhando juntinho nessa noite. Obrigado, meus amigos. Graças a vocês que nós temos essa cidade aí limpinha. E o pessoal trabalha, hein, Belém? A noite toda, todo o pessoal, né, doutor? Nossa. Eu vejo ali, que incrível, hein? Se não fosse por eles para deixar a nossa cidade, e até pedir, né? Um pouquinho de conscientização. Você sabe que no Japão, no Oriente Médio, né, no Oriente tem alguns lugares que é até crime você jogar papel no chão, né? Então o pessoal tem que... E quando a gente vai pro estádio, Belém, a gente leva a sacolinha,
Acaba o jogo, aqui no Brasil, você leva 5 minutos para sair. Lá você leva 10 minutos limpando o estádio. A torcida limpa o estádio. Ultimamente nem sujeira tem. E o que é interessante, lá o pessoal troca de camisa. Aqui queima a camisa do adversário. Sim. Né? E lá se troca. Os torcedores, não são os Es jogadores. algo lindo de hacer E también. aqui foi até proibido os jogadores de trocar camisa, porque a torcida se sente ofendida, né? E lá não, lá a torcida troca de camisa. Então você vai com a camisa e troca, né? Então eu quero agradecer e parabenizar a todos vocês da Peralta aí, que estão sempre fazendo a manutenção da nossa cidade, e a todos vocês que ficaram na nossa companhia. Mais uma noite de quinta-feira, voou a hora, hein? Então a Belém estava na live. Tava na live. Não adianta, doutor, tem que ir lá agora fazer as correções. Ela vai tá já fazer a xingando. correção. Mentira, estaba yo y Maciel también ahí. O Cleiton também tava, o Cleiton também tava. ¿Viste? Clayton ahí live. Eu vou começar a fazer a Mas- Nossa Senhora do A Print Sagrado metropolitana, aqui. ninguém trabalha na quinta, viu? Você quer estar na live. Vamos dispensar o doutor? Não Ai. vamos trazer ele não, né? No, sirve así, Maciel. Sacanagem. Es que acá no hay cómo, ¿verdad? Porque sentarnos, yo escucho ahí por fuera, ahí veo allá en el celular. Entonces vos también, Maciel y yo estábamos viendo. A la dura, él no dice. A Belém fica vermelha. Fica fácil, vermelha, né? É a roupa, hoje é a roupa. É a roupa que tá refletindo, É a né? roupa. Ay, no estoy de rojo, estoy de... São 20. Clayton, parana. Ay, con usted no se puede. Solamente... Ay, queridos oyentes, así nosotros estamos siempre, Como que- siempre Como que a alegres. gente vai trabalhar na quinta-feira, hein, Belém? Lembrando que o ouvinte quiser que eu leia aqui, eu traga o tema, pode mandar no WhatsApp da rádio que eu vou fazer o maior prazer. Vou ter o maior prazer de responder na próxima E quinta-feira. tem também o WhatsApp do nosso programa para você que quer participar juntinho conosco. Estamos atendendo vocês de segunda a sexta-feira, todas as noites, né, Belém? Exactamente, Maciel. ¿Y sabes cuál es el número, querido oyente de Paraguay, del mundo entero? Es el más 55, que es del Brasil, 11-93-421-8954. Escucha bien, más 55 11-93-421-8954. Para todos vocês que estão ligadinhos, juntinho conosco, chegamos ao final do nosso programa e eu quero mandar um grande abraço a você, ouvinte, que ficaram na nossa companhia. Todas as quinta-feira tem o quadro ¡Fala, doctor! Con el doctor Minuto. Claudio Padovani. Peguei você primeiro Pegou. minuto. 10. Com o doutor? Claudio Padovani. Como que o minuto 10 se hoje ele ficou 20 minutos? Por eso me confundí ya, Maciel. Você ficou perdida? Você viu? A Belém não tá muito boa de... Você tá bem de matemática? Creo que más o menos. Belém, vou dar uma lição de casa pra você. Pitágoras. Pitágoras, o pai da matemática. Ele é bom, viu? Descartes também nos ensina um pouquinho. Então o quadro Fala, Doutor, minuto. 10 o 20 o 30. Já emenda tudo ali. Já vai tudo ali. Minuto 10, 20, 30. Isso, ficou melhor, né, Belém? Bom, quero agradecer a todos vocês. Chegamos ao final do nosso programa. Doutor, muito obrigado pelo seu carinho, sua participação. E que todas as quintas seja assim, sempre alegre. Todas as noites, né, Belém? Os ouvintes merecem também. E é o que nos traz essa energia. Quero agradecer a companhia de todos vocês. E de você também, doutor Cláudio Padovani. Muito obrigado, Maciel. Muito obrigado, Belém. Obrigado. Ó, tive a honra de meu mestre, Lucas Naves, entrar aqui na live Opa, agora. um abraço, Lucas. Né? Ele foi um mestre na área da hipnose clínica. Un grande abrazo, né? Lucas. E tive a honra dele entrar aqui na live. Que show. Ele não é igual o Belém, tá do outro lado do espelho assistindo. Não. Ele tá Não. longe. Tá em Vinhedo. Tá em Vinhedo. Ah, então tá longe, tá longe. Um grande abraço a todos de Vinhedo. A Belém não, a Belém tá 2 metros daqui fazendo a live. Escuchando el de la radio y viendo en el celular. Porque ahí no hay cómo sentarse, Maciel. Como se a Cris sentada ali estivesse vendo a live. E né? tá. Está, E tá. sí. E tá. Ela tá gerenciando a rede social ali, tá assistindo a live, tá online. Gente, hoje ninguém escapou da Ninguém live. escapou. Hoje. Muito obrigado pelo carinho de todos. Um grande abraço, doutor Cláudio Padovani. E que volte na próxima quinta-feira. Os ouvintes podem fazer suas perguntas. Cleiton, obrigado pelos trabalhos técnicos. Amanhã, opa.
Que me gostou? Vlamir amanhã juntinho conosco. Um grande abraço, Vlamir, e a todos vocês da Metropolitana, ouvintes juntinho conosco. Cris, obrigado pelo seu carinho. Obrigado, doutor. Obrigado, ouvinte. Fiquem com Deus. Eu volto amanhã, porque agora tenho boa noite em castelhano e em guarani para todos vocês. Fala, doutor. Quinta-feira que vem. Boa noite, Belém, e a todos os ouvintes. Buenas noches, Maciel. Buenas noches para ti, querido doctor Claudio Padovani. Muchísimas gracias, Clayton, y a todo el equipo de la Metropolitana. Y a todos ustedes, queridos oyentes. Ahuye peneuara, ahuye de corazón, che corazón mutete viveja EPM, ahuye. Copujare por pepe putu haye topayuta coero. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana nos reencontraremos con mucho más con nosotros aquí con Maciel y Belén Paredes. Ahuye.